Olá, pensadores digitais! Bem-vindos ao canal, onde você encontra informações ricas e detalhadas sobre a história do mundo, eventos atuais e muito mais. No vídeo de hoje, nós vamos explorar uma das questões mais discutidas, controversas e complexas da história contemporânea: o conflito entre Palestina e Israel. Sabemos que esse tema levanta muitas perguntas e sentimentos, mas nosso objetivo aqui é explicar de maneira clara e objetiva as causas e origens desse conflito, voltando no tempo para entender o que levou às tensões atuais. Fique até o final deste vídeo, pois vamos aprofundar em pontos cruciais e pouco falados, trazendo uma visão completa da história. E não se esqueça de curtir, compartilhar este vídeo com seus amigos e se inscrever no canal para não perder mais conteúdos assim. Vamos começar! A terra onde hoje se encontra Israel e a Palestina tem uma história longa e complexa que remonta a milhares de anos. Para entender o conflito atual, precisamos voltar no tempo, muito antes da Era Moderna, e explorar o contexto histórico que moldou a região. Por volta de 1200 a.C., o povo hebreu, ancestral dos atuais judeus, estabeleceu-se na área da antiga Canaã, onde formaram o reino de Israel e o reino de Judá. Durante esse período, a cidade de Jerusalém, que hoje é um dos pontos mais disputados no conflito, tornou-se o centro da vida política e religiosa dos hebreus. Sob o comando de reis como Davi e Salomão, Jerusalém abrigava o Templo de Salomão, que era o local mais sagrado do judaísmo. No entanto, a região também foi alvo de invasões e ocupações por diferentes impérios ao longo dos séculos. Os assírios, babilônios e, mais tarde, os persas conquistaram a área, resultando em momentos de exílio e dispersão da população hebraica. Essas ocupações, combinadas com o retorno de judeus após o exílio, criaram um ciclo de conflito e tensão que persistiria por séculos. A chegada de Alexandre, o Grande, à Palestina no século IV a.C. marcou o início da influência grega na região. Após a morte de Alexandre, o controle da Palestina foi disputado entre seus sucessores, até que o Império Romano finalmente conquistou a área no século I a.C. Sob o domínio romano, a relação entre os judeus e os governantes romanos foi tensa, culminando em várias revoltas judaicas. Uma das revoltas mais famosas foi a Grande Revolta Judaica, que durou de 66 a 70 d.C., e terminou com a destruição do Templo de Jerusalém. Este evento foi um marco trágico na história judaica, que causou a dispersão de grande parte da população judaica para fora da Palestina, um evento conhecido como diáspora. Além de ser sagrada para os judeus, Jerusalém também tem um significado profundo para os cristãos. De acordo com a tradição cristã, foi em Jerusalém que Jesus Cristo foi crucificado e ressuscitou. Por esse motivo, a cidade é um dos locais mais importantes para o cristianismo. Após o surgimento do cristianismo no século I d.C., Jerusalém tornou-se um centro de peregrinação cristã, o que trouxe mais atenção à cidade. Com a conversão do Império Romano ao cristianismo, Jerusalém ganhou ainda mais importância, e a influência cristã na região cresceu. Durante o Império Bizantino, várias igrejas e santuários cristãos foram construídos na cidade, consolidando ainda mais sua importância religiosa para o cristianismo. No século VII, um novo capítulo começou para Jerusalém e para toda a região da Palestina com a ascensão do Islã. O profeta Maomé, fundador do islamismo, é dito ter realizado uma viagem noturna de Meca a Jerusalém, onde subiu aos céus, de acordo com a tradição islâmica. Este evento é comemorado pelo Domo da Rocha, um santuário islâmico localizado no Monte do Templo em Jerusalém. Em 638 d.C., os exércitos muçulmanos conquistaram Jerusalém, e a cidade passou a ser governada pelo Califado Muçulmano. A chegada do Islã na Palestina não apenas trouxe mudanças políticas, mas também religiosas, com Jerusalém se tornando a terceira cidade mais sagrada do Islã, depois de Meca e Medina. Esse controle muçulmano sobre a Palestina durou séculos, com exceção do breve período das Cruzadas, quando os cristãos europeus tomaram Jerusalém e estabeleceram o Reino de Jerusalém. No entanto, em 1187, o famoso líder muçulmano Saladino reconquistou Jerusalém, e a cidade voltou ao controle islâmico. O Império Otomano governou a Palestina de 1517 até 1917.
Durante esses 400 anos de domínio otomano, a Palestina era uma parte tranquila do império, habitada principalmente por árabes muçulmanos, com pequenas populações de cristãos e judeus vivendo na região. Sob o domínio otomano, diferentes religiões coexistiam, e as tensões entre os grupos não eram tão intensas quanto seriam no século XX. No entanto, a situação começou a mudar no final do século XIX, quando o movimento sionista começou a se formar na Europa. O sionismo era uma ideologia que defendia o estabelecimento de um Estado judeu independente na antiga terra de Israel. Isso levou a um aumento na imigração judaica para a Palestina, criando tensões entre os novos imigrantes judeus e a população árabe local. A Primeira Guerra Mundial foi um ponto de virada para a Palestina. O Império Otomano se aliou às potências centrais, Alemanha, Áustria-Hungria, contra os aliados, Reino Unido, França, Rússia, durante a guerra. Quando o Império foi derrotado em 1918, ele perdeu o controle de muitos de seus territórios, incluindo a Palestina. O Reino Unido assumiu o controle da Palestina após a guerra, sob o mandato da Liga das Nações, e prometeu ajudar a estabelecer um lar nacional para o povo judeu na Palestina, como foi estabelecido na Declaração Balfour de 1917. A Declaração Balfour foi um dos documentos mais controversos e influentes na história do conflito entre Israel e Palestina. Emitida em 1917 pelo governo britânico, a declaração prometia apoio à criação de um lar nacional para o povo judeu na Palestina. Isso foi visto como uma grande vitória pelo movimento sionista, mas causou grande preocupação entre a população árabe local, que temia que a imigração judaica em massa pudesse levar à perda de suas terras e direitos. Nos anos que se seguiram, a imigração judaica para a Palestina aumentou consideravelmente, especialmente devido à perseguição de judeus na Europa, particularmente durante o Holocausto na Segunda Guerra Mundial. Esse aumento na população judaica exacerbou as tensões com os árabes palestinos, resultando em conflitos violentos. A Segunda Guerra Mundial e o Holocausto, que dizimou milhões de judeus na Europa, geraram uma onda de apoio internacional à criação de um Estado judeu. Em 1947, a ONU propôs a partilha da Palestina em 2 estados, um judeu e um árabe, com Jerusalém sob controle internacional. A proposta foi aceita pelos judeus, mas rejeitada pelos árabes, levando à guerra civil na Palestina e à subsequente criação do Estado de Israel em 1948. A Guerra Árabe-Israelense de 1948 foi o primeiro conflito de uma série de guerras entre Israel e seus vizinhos árabes, incluindo a Guerra do Sinai, 1956, a Guerra dos 6 Dias, 1967, e a Guerra do Yom Kippur, 1973. Esses conflitos resultaram na expansão territorial de Israel e no deslocamento de centenas de milhares de palestinos, que se tornaram refugiados, uma questão que persiste até hoje. O conflito entre Israel e os palestinos não é apenas uma questão territorial, envolve identidades nacionais, religião e disputas históricas. Desde o início do século XX, muitas tentativas de paz foram feitas, como os acordos de Camp David e os acordos de Oslo, mas nenhum conseguiu resolver permanentemente o conflito. A questão dos refugiados palestinos, o status de Jerusalém e a continuação das colônias israelenses em territórios palestinos ocupados são alguns dos principais obstáculos para uma solução pacífica. Enquanto as tensões continuam, tanto israelenses quanto palestinos vivem em um ciclo contínuo de violência, com a esperança de paz ainda distante. Este foi um resumo das origens do conflito entre Palestina e Israel. A história é incrivelmente complexa e cheia de nuances, mas esperamos que esse vídeo tenha ajudado você a entender os principais eventos e fatores que contribuíram para o que vemos hoje. Se você gostou do vídeo, por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdo como este para vocês. Até a próxima!